Se você já ouviu falar do Antigo Egito, provavelmente você já sabia quem eram os faraós, líderes supremos desse povo milenar. Mas o que significa ser um faraó? E por que eles eram tão importantes? Para entender isso, imagine uma pessoa que fosse ao mesmo tempo um rei, um deus e um general. Essa era a figura de um faraó, alguém que tinha o poder absoluto sobre o Egito e era responsável por garantir a prosperidade do seu povo, defender o país contra invasões e manter a ordem divina. Sua importância era tamanha que mesmo milênios depois, os faraós ainda são objetos de fascinação e estudo. Neste vídeo eu vou te contar com detalhes um pouco da vida dos faraós mais conhecidos da história. Para o primeiro faraó, ou quer dizer, a primeira faraó, e já é pouco até difícil, como é que é? Nossa, esse nome aqui é doído, hein, cara. Pera, Cadê seus estudos? Hatshepsut. Não sei se é assim que eu falei corretamente, mas vocês entenderam a minha querida intenção. Você sabia que ela era uma rainha egípcia que se tornou faraó? Sim, ela quebrou várias barreiras depois da morte de seu marido, o meio-irmão Tutmés II. Ela governou sozinha por 22 anos o Egito, tornando o país mais rico e produtivo. No começo de seu reinado, ela não se comportava aos padrões da época. Ela era uma típica faraó que não exigia muitas regalias. Ela também foi uma rainha que começou aos poucos e foi ganhando notoriedade e até ser proclamada faraó. E ela era uma faraó que inclusive eu colocava até barbas postiça e calças, um costume que era exclusivo somente dos faraós. A rainha faraó, ela também investiu na expansão comercial e várias expedições, na qual ela estava em busca de tesouros e riquezas, além de promover a prosperidade e inovação no seu governo. Com a prosperidade do seu governo, ela começou a dar os seus toques, começou a embelezar o Egito, com várias edificações, incluindo um templo em homenagem ao deus Amon-Ra, que ela construiu com pedras da região de Beni Hassam. Mas enquanto isso, também ela cuidava do seu querido enteado, Tutmés III, que ela enviou ao templo de Amon para que ele pudesse se tornar o próximo faraó. Mas a rainha fez de tudo para manter o jovem faraó afastado do trono, mas acabou sendo enfraquecida após a morte da sua querida filha, e Tutmés III assumiu o trono e o posto de faraó. Ele, que já vinha sendo treinado para ser era comandante do exército da rainha, já estava pronto e se tornou faraó após ela. A morte da rainha é um mistério. Infelizmente não se tem muita informação sobre ela, mas o seu legado é eterno e chama atenção por ela quebrar muitos padrões da época egípcia. Tutmés III foi um faraó também muito conhecido e bastante duro, e ele continuou, como citei acima, o legado de sua antiga madrasta. Mas ele era um pouco diferente da sua antiga madrasta. Tutmés III é descrito como um faraó que gostava de agir como mão de ferro, e ele era um grande estrategista, na qual ele é considerado o Napoleão do Egito Antigo. Nascido por volta de 1481 a.C., Tutmés se tornou faraó aos 12 anos de idade, mas só começou a reinar após a morte de sua madrasta. Tutmés não era um típico faraó que ficava sentado o dia todo no trono. Ele gostava da ação, ele era um guerreiro nato. Estima-se que ele governou e liderou mais de 17 campanhas de expedição em mais ou menos 30 anos de seu reinado. Ele invadiu a Síria, a Núbia
e a Mesopotâmia, e trouxe de volta para o Egito muitos tesouros e prisioneiros de guerra. Mas Tutmés não era apenas um guerreiro, ele também era um grande construtor. Ele mandou construir muitos templos e monumentos, incluindo um templo bastante conhecido, o Templo de Amon em Karnak, que é o maior templo do Antigo Egito. Ele também era um amante das artes e apoiou diversas vezes artesãos e artistas durante o seu reinado. No entanto, Tutmés III não era um faraó que gostava de ser desafiado. Ele não tolerava isso e diversas vezes ordenou a execução de muitos prisioneiros de guerra e de inimigos e traidores. Então quem ousasse desafiar não ficava vivo com ele, incluindo até membros da sua própria família. Seu filho, Amenófis II, tentou se rebeliar contra o seu próprio pai um dia, mas Tutmés, como grande estrategista, conseguiu vencer mais uma batalha. Tutmés III morreu em 1425 a.C., aos 56 anos de idade, e o seu trono foi sucedido pelo seu filho Amenófis II, o mesmo que tentou se rebeliar. E sua memória, esse legado, no entanto, vive até os dias de hoje, como um dos maiores faraós do Egito Antigo, que governou com mão de ferro, mas também trouxe grande prosperidade para o seu reino. Ramsés II foi o faraó mais duradouro do Egito Antigo. Ramsés II nasceu no ano de 1301 a.C., filho do faraó Sete I e da rainha Tuia. Desde jovem se destacou por elevar um grande nível de habilidade como guerreiro e coragem, e logo se tornou um dos principais generais de seu pai. Quando Sete I morreu, Ramsés II assumiu o trono com apenas 25 anos de idade. Ele rapidamente estabeleceu autoridade sobre o reino e iniciou grandes obras, incluindo o famoso templo Abu Simbel. Ramsés II também era um líder excepcional em campanhas de batalha, na qual ele ganhou diversas batalhas contra inimigos estrangeiros, incluindo os hititas, mas também ele foi um dos poucos faraós a assinar um tratado de paz com os hititas, na qual ajudou a garantir a estabilidade pelo Egito por muitos anos. Mas também nem tudo foi fácil para Ramsés II. Ele teve que liderar com várias rebeliões internas e também enfrentou invasões e ameaças do povo núbios, que tentavam tomar o controle do Egito. Apesar de toda essa dificuldade, Ramsés governou o Egito por cerca de mais de 66 anos, tornando-se o faraó mais duradouro da história do Egito. Ele morreu em 1213 a.C., aos 90 anos de idade, e foi enterrado em um túmulo incrível no Vale dos Reis. Hoje, Ramsés II é lembrado como um dos maiores faraós do Antigo Egito, um líder sábio, corajoso e visionário que ajudou a moldar a história do Egito. E até em 1974 tem uma curiosidade sobre esse faraó. Os arqueólogos do mundo do Egito notaram que a condição da múmia de Ramsés II estava se deteriorando rapidamente. Portanto, decidiram levar a múmia para Paris para uma pesquisa completa e exame médico. E então o ex-faraó recebeu um passaporte na qual listou a sua ocupação como rei do Egito. Como foi a história, homem? E ainda puderam se verificar que as afeições do faraó: ele tinha um nariz pontudo, uma linha de mandíbula forte e acinzelada, e também alegaram que possivelmente ele era um homem ruivo, alto e musculoso. Amenhotep III. Amenhotep. Esse faraó egípcio foi muito interessante e importante da história do Egito Antigo. Amenhotep nasceu em Tebas, no ano de 1388 a.C., como filho do faraó Tutmés IV. Quando Tutmés IV faleceu, Amenhotep III assumiu o trono, com apenas 12 anos de idade, em 1360 a.C. Ele logo mostrou o seu talento para governar, e seu reinado ficou marcado por grandes obras e realizações. Ele construiu templos e palácios e monumentos,
por todo o Egito, incluindo o famoso templo de Luxor. Além disso, Amenhotep III também era um grande amante de artes, tendo encomendado diversas obras para poder embelezar o seu reino. Amenhotep III também era um grande diplomata, tendo feito aliança com vários países no mundo. Inclusive se casou com uma princesa da Babilônia, Ti, e teve com ela vários filhos, incluindo seu sucessor no trono, Akhenaton. Mas nem tudo foram flores para o seu reinado. Amenhotep III enfrentou alguns desafios em seu governo, como a revolta da tribo Núbias e uma grande seca que afetou o Nilo, a principal fonte de água e vida do Egito. Apesar disso, Amenhotep III é considerado um dos maiores faraós da história do Egito, tendo reinado por 38 anos e deixando um legado de grandeza e poder. Ele faleceu em 1348 a.C. e seu trono foi sucedido pelo seu filho Akhenaton, na qual governaria o Egito de uma forma completamente diferente. Mas isso é história para outro dia. Tá bom. Tutankhamon, ou conhecido como o Rei Jovem ou o Rei Menino, é um dos faraós mais famosos do Antigo Egito. Ele ascendeu o trono com apenas 9 anos de idade. Apesar de ter sido um jovem e inexperiente governante, Tutankhamon conseguiu governar o Egito por cerca de 10 anos. Durante seu reinado, o jovem faraó restaurou a religião tradicional egípcia, que havia sido alterada por seu pai, em favor de um deus único, o Atom. Além disso, Tutankhamon promoveu a construção de vários templos e ampliou as relações comerciais com outros países. Se você ficou mais interessado para ver a história de Tutankhamon, eu fiz um vídeo completinho contando toda a sua trajetória, inclusive uma maldição que tem sobre este faraó. Então, se você quiser dar uma clicadinha no link, ou aí na tela mesmo, você conseguirá ver a história completinha de Tutankhamon. Mas é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo para você conhecer quem foram os maiores faraós da história do Egito Antigo. Faraós que tiveram polêmicas, com bastante construções, como vimos, e monumentos, e que deixaram um legado muito interessante para a história. Se você gostou, se inscreve no canal, digita aí nos comentários o próximo tema que você queira que eu falo, porque quem manda no canal são vocês e não eu. Sou um servo de vocês. Então, se inscreva aí, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu, falou!